E aí, Vitor? Oi. Ficando cada vez mais chapado, velho. Ai, meu Deus do céu. O que nós vamos falar hoje, Yuri? Sobre o quê? Sobre o que os nossos... Como é o nome das pessoas que assistem a gente? Viewers? Inscritos. Sobre o que os inscritos, como eu sou burro, sobre o que os nossos inscritos pediram. Futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. Sim, mas eu tenho uma piada. Puta que pariu, eu tenho medo desse momento. Fala, Vitor. Sabe aquele time Bengals? Que Bengals, mano? Bengals, man. Mano, é Bengals, velho. Ah, Bengals? É Bengals, assim, se not Bengals, põe o... Puta que vinheta, merda, pelo amor de Deus. E aí, galera, eu esqueci que eu tinha que fazer a abertura. Pessoal, a gente tá aqui hoje pra falar sobre o quê? Futebol americano. Futebol americano. E por que a gente vai falar de futebol americano? Porque vocês queriam muito que nós falássemos futebol americano. Vocês que quiseram muito, a gente recebeu vários e-mails na nossa conta de e-mail. Vários e-mails. Tipo, vários. Pedindo pra gente falar de futebol americano. Sim. Então a gente vai falar de futebol americano. Mas é importante ressaltar uma coisa antes. O quê? O futebol americano ele tem uma história gigante mesmo, tá? Porra, demais. Então a gente não vai discorrer toda essa história, porque a gente ia ficar aqui por minutos e minutos e a gente sabe que é chato ficar olhando pra nossa cara por minutos e minutos. Então a gente vai tentar ser o mais breve possível. A gente vai começar falando do surgimento do futebol americano. Sim, o futebol americano surgiu em época de 1850 e 1860. Entre os jovens americanos viajaram até a Inglaterra para conhecer um esporte totalmente rico, né, considerado como rugby. Não, era rico porque quem praticava eram as pessoas que tinham um maior poder financeiro. Sim. Era o rugby e também o futebol, que tinha lá na Inglaterra. Então essas pessoas que viajavam dos Estados Unidos até a Inglaterra tiveram contato. Sim, daí elas regressaram para os Estados Unidos. Os princípios para cá, pessoal, os caras teve uma ideia surpreendente de trazer nos Estados Unidos um futebol totalmente espetacular. Só que realmente quando eles chegaram aqui eles esqueceram um detalhe: como que se joga e quais as regras. Não existia nada disso. Imagina os caras pegando a bola, fazendo várias surubas em cima e tipo, beleza, esse é o futebol americano. Mas daí apareceu um cara. Um deus, parece, pra eles, né? Não, é o pai do futebol americano, que não é nada mais, nada menos que o Walter Camp. O que esse cara fez? Esse cara criou os princípios do futebol americano. Porque quando chegou a galera da Inglaterra, chegou aqui sempre falo aqui, quando a galera da Inglaterra chegou nos Estados Unidos, é exatamente o que o Vitor falou, eles não tinham regra nenhuma, eles simplesmente iam lá e jogavam. Então, mano, era uma correria, nego correndo pra um lado pro outro, tentando marcar a pontuação. O que esse cara fez? Esse cara virou e falou: bom, vamos lá, o futebol americano é um jogo de conquista de território. Então as duas equipes devem conquistar o território adversário para pontuar. Hoje, esse território ele tem 100 jardas, tá? E como funcionava na época? O mesmo princípio. Equipe A e equipe B. A equipe B tinha que conquistar, atravessar todo o território da equipe A para poder pontuar. E a equipe A tinha que atravessar todo o território e chegar até o lado da equipe B para poder pontuar. E como que ele fez isso funcionar? O rugby era um esporte onde as pessoas corriam e caíam e o jogo continuava. Walter Camp determinou que quando se caísse, a jogada parava. Sim, mas teve um detalhe que essa determinada jogada é uma coisa muito perigosa de pensar, que imagina aquela época os caras não tinham nenhuma proteção. Era 3 universidades, vocês podem... Eu lembro uma só, que é a Columbia. Né? Tinha Harvard, Columbia e eu não lembro da outra, mas eram 3 universidades. E no ano de 1905, 18 universitários morreram jogando futebol americano à maneira antiga. Sim, mas uma coisa muito ruim que virou um massacre. Porque imagina, um contato físico tão forte de futebol americano, acho que vocês vão ver um pouquinho no vídeo aí, é pra quebrar costela.
Agora imagina aquela época que se o cara fraturasse e tipo, beleza, vou continuar, tipo, só tinha... Porque é um jogo físico, é um jogo físico. Mas o que acontecia? Mesmo com as novas instruções do Walter Camp, é isso que o Vitor falou. Cara, era um jogo de muita pancada, muita violência. Só que ia ser proibido. E como morreram essas 18 pessoas, o presidente dos Estados Unidos, na época Theodore Roosevelt, ele disse que se não houvessem mudanças na regra do futebol americano, ele ia proibir o esporte no país. Imagina, né? Se hoje é um futebol mais assistido do mundo, imagina... Mas na época podia hoje, não ter existido, né? Poderia ter existido. Poderia não ter existido. E aí o que as pessoas que gostavam e que queriam continuar com o futebol americano fizeram? No caso foi o John Heisman. O que esse cara fez? Ele era um treinador. Ele deu uma sugestão. Ele virou e falou o seguinte: e se a gente criar o passe pra frente? Que é o... Pass forward. Pass forward. O passe pra frente. Então, a partir de então, os jogadores não só corriam, também existiam passes com a bola, tá? E isso, aliado a uma política de nova proteção para os jogadores, diminuiu muito as mortes. Não houve mais morte, mas Sim. Ainda havia lesões, porque ainda assim é um jogo de contato físico muito alto e na época eles não tinham o equipamento necessário, como a gente vai ver nessas duas fotos que estão comparando aqui, de antigamente e na de hoje. Mas você vê a diferença de equipamento, é um absurdo. Tipo, você vê antigamente o cara tá usando uma camiseta comprida, um macacão cortado no meio, que é usado na metalúrgica dos Estados Unidos. Provavelmente de um algodão grosso. Não, simplesmente a roupa é toda grossa por causa do chão, porque o chão não era batido, né? Era terrão, né? Então, era muito assim, se você caísse, você ia ralar todo, mas a textura da blusa ser grossa, então dá menos impacto. Mas agora, comparando esse futebol de hoje... Que tem capacete, tem o shoulder pader... Não, shoulder pader. Meu Deus, como eu esqueci o nome disso. Que tem capacete, tem a proteção do ombro, tem a proteção nas calças. Sim. Então você vê que é pensado toda a proteção, toda a segurança dos jogadores. Porque hoje, apesar de ser um jogo com talvez até mais contato físico do que antigamente, tem muito mais segurança para os jogadores. Agora vocês ficam pensando, qual que é o pior? Qual que foi o pior contato físico, de hoje ou do antigamente? É uma dúvida que sempre escolhe. Eu acho que é o de hoje. Eu acho que o de hoje, o jogo é muito mais intenso hoje. E até porque a gente tem equipamentos para proteger, então as pessoas podem ser mais brutas. Mas, e essa foto que eu vou te mostrar aqui? Os caras fazendo várias suruba. Parece que dependendo das pessoas que tá em cima, que tá embaixo já era, né? Não, mas na verdade isso é um lance que acontece no futebol americano, é normal. Existem algumas coisas que você pode e não pode fazer nesse tipo de lance, mas é natural. Mas normalmente quando acontece isso acaba jogado, complexo. Bom, vamos ficar por aqui mesmo, tá muito longe, tá muito cansativo de falar, porque é um comentário que nunca acaba. Bom, fazendo um resuminho rápido, como funciona futebol americano? Os americanos viajam para a Inglaterra. Sim. Na Inglaterra eles conhecem o futebol e o rugby. Eles trazem o rugby e o futebol para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles começam a ter problema com o rugby porque jogadores começam a morrer. E aí eles têm a mudança de regra que proporciona o quê? Proporciona hoje um dos maiores espetáculos da Terra. Da Terra. Se falar do mundo é brincadeira, todo mundo tá assistindo, né? Todo mundo tá... É da Terra, porque hoje o Super Bowl, que é a grande final do futebol americano, é assistida por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Sim, muita gente, muita. Mas vamos ficar por aqui, pessoal. Agradeço a todos que estão assistindo, as mesmas pessoas que estão comentando, agradeço a todos. Eu acho que Pra quem conhece o futebol americano, a gente sabe que a gente tá um pouco confuso, a gente acabou se perdendo em algumas coisas, mas a gente tá tentando ser um pouco... pra tentar ajudar as pessoas que não conhecem a gostar do esporte. Então, a gente pede desculpas se a gente foi chato, se errou alguma coisa. É que nós estamos começando devagar porque nossos inscritos, tipo, alguns são alguns adoram futebol americano e outros nem tanto. Então é muito complicado, mas a gente queria agradecer de novo o pessoal que sempre comenta, o Will Lisboa, o Will Miller, Arthur,
Imagina. Samantha, o Renato, que faz tempo que não comenta, hein? O Renato. O Renato também. O Arthur lá de Irlanda. O Arthur da Irlanda. A galera que tá sempre com a gente, a galera que assiste a gente, que dá like, o pessoal do meu Facebook, que sempre compartilha quando eu coloco o vídeo. Do seu Facebook também, né? Não. Bom, a gente tá agradecendo todos vocês, mano. De verdade, valeu. Se inscreva no canal. Tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E eu vou encerrar porque eu já falei muito. Tchau. Tchau.